Bem-vindos ao podcast Clarissa Celestino. Hoje eu trago mais um episódio desse podcast e gostaria muito de explicar para quem está me seguindo a partir de agora por que este podcast nasceu e qual é a intenção dele. Bom, esse podcast ele nasceu com o intuito de trazer a todas as pessoas, sejam elas dentistas ou leigos, curiosos apenas, algumas ideias sobre o que acontece dentro do mundo da odontologia, o que ela pode te favorecer, o que ela pode acrescentar na sua vida. Também trago muitas informações sobre mercado financeiro, como administrar a sua vida, como conseguir uma qualidade de vida maior ainda, através dos meus convidados. Quem são os meus convidados? Meus convidados, eles são tanto dentistas, que trazem informações super úteis para vocês, como também médicos, pessoas que trabalham em outras áreas e que acrescentam na minha vida, no meu dia a dia do meu consultório. Então, para favorecer e facilitar a vida de todos vocês, eu resolvi trazer essas pessoas para que acrescentem na vida de vocês tanto quanto acrescentam na minha. E hoje o assunto ele é odontologia do sono, que é talvez vocês não conheçam, não saibam o que é, e a gente está trazendo aqui, então, especialistas, tanto uma médica, pneumologista, quanto um especialista em ortodontia, que trabalha com odontologia do sono. Então, o que a gente quer? A gente quer que você conheça os benefícios de técnicas inovadoras que vão trazer uma qualidade de vida para você, que vão te trazer, sim, um sono reparador. E é esse o nosso objetivo, melhorar a sua vida. Então, hoje eu trago Rafael Vecchi, que é meu colega de faculdade. Eu tive a honra de ser bicho dele na faculdade, isso há muitos anos atrás, não vale a pena nem a gente dizer quantos. E, bom, ele trabalha comigo dentro do consultório e trabalha a odontologia do sono na minha clínica. E eu vejo, dia após dia, a melhora dos pacientes que usufruem dessa tecnologia, desse conhecimento. E eu resolvi trazer para vocês ele e também o conhecimento de uma médica, a Annelise Weingartner. Isso. Né? Que vai trazer também o ponto de vista mais sistêmico para que vocês entendam, não entendam só da odontologia, mas entendam o benefício sistêmico que isso traz. Então, com a palavra, eu vou deixar o Rafael se apresentar, depois a Annelise também se apresenta, e a gente segue conversando sobre esse assunto maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Rafael, obrigado. Seja bem-vindo, Muito querido. Obrigado. Então, eu fui teu veterano, não, como tu mesmo falaste, nem melhor nem comentar quanto tempo. Mas, assim, eu sou especialista em ortodontia, me especializei em 99 e depois disso eu comecei a querer me aprofundar mais, não só na ortodontia, mas eu começava a ver que os pacientes tinham muita dor, então eu entrei na área de disfunção temporomandibular e com o tempo a disfunção temporomandibular me levou para a odontologia do sono. Então, nisso, é uma coisa que eu trabalho há muito tempo, com odontologia há mais de 15 anos, e sempre tinha um link para fazer com a polissonografia, que é o exame que se faz para ver quais são os problemas do sono. Então, eu precisava de um médico que eu encaminhasse esses exames, para quem eu encaminharia os pacientes para fazer o exame de polissonografia. E nisso, graças a Deus, encontrei a Annelise, e comecei a conversar com ela. A gente tem essa parceria bem legal agora, porque eu mando os pacientes, para ela, para fazerem a polissonografia, porque a odontologia do sono, assim, a premissa para um dentista tratar é ter este exame chamado polissonografia, que quem entende mais disso e quem faz isso é um médico do sono, que no caso é a doutora Annelise. Tá? Então agora a gente tem essa parceria que eu indico para ela e ela indica para mim. Tá? E tem outros aspectos sobre bruxismo do sono que também entram na odontologia do sono. Mas daqui a pouco, no decorrer da conversa, a gente conversa mais a respeito. Anne, bem-vinda. Obrigada, Clarissa, pelo convite. Obrigada, Rafael, também por me incluir nessa conversa. Eu sou pneumologista e médica do sono, né? Eu fiz a residência de medicina do sono. Então, isso é algo bem importante, porque é uma vivência do dia a dia do médico do sono, que
os próprios pacientes trazem isso. Nossa, tu tem uma visão totalmente diferente. E especialmente com relação à odontologia do sono, né? Porque a gente precisa de pessoas sérias trabalhando, né? A medicina do sono é algo muito sério, tu lida com o íntimo da pessoa, né? Então, tu ter essa visão do médico do sono é extremamente importante. Não só uma pessoa que lê uma polissonografia, mas também uma pessoa que troca a experiência com a pessoa que está recebendo, né? Eu sempre falo para o Rafael isso, é extremamente importante quando tu lê uma polissonografia, tu lê com carinho, né? Nunca usar as leituras automáticas, isso é algo que pode gerar dano, superestimar ou tu deixar passar dados, porque é lendo com cuidado, com respeito ao paciente, né? Que tu vai ter dados super importantes, já várias vezes aconteceu, né? De falar para o Rafael, olha, isso, aquilo, mais predomínio disso, é muita hipoxemia, não vai responder tanto. Esse aqui, apesar da classificação tal, ele vai responder. Então, cada um é individual. E a medicina do sono, ela é isso. A medicina do sono não é tu... tem um ronco CPAP, e isso é uma briga minha, assim, né? E eu falo isso diariamente até com os pacientes. Não, o tratamento da apneia do sono, do ronco, ele é individualizado. E tem uma gama de tratamentos, né? Então, isso é extremamente importante. E essa parceria é muito bacana, né? Ter uma pessoa que trabalha direitinho, que se importa com os pacientes. Então, a gente também fica tranquilo de encaminhar os pacientes para uma pessoa que trata a pessoa com respeito, né? Sim. Então, isso é bem bacana. Esse link que tu falaste aí de a gente querer tratar o paciente, isso começou comigo. Justamente, o ortodontista, ele tem uma visão muito funcional e estética. E eu comecei a pensar, não, mas eu não quero só isso na área da odontologia. Então, eu comecei a pensar, vou tratar disfunção temporomandibular, dores orofaciais, e, como eu te falei antes, me encaminhei para odontologia do sono, e eu me apaixonei. É a área que eu mais gosto de tratar. Assim, gosto de tratar todas, mas a que eu mais gosto de tratar é essa, porque realmente, como tu falaste lá na introdução, a gente muda a vida de um paciente e dos seus companheiros, familiares e afins, né? Então, assim, e muita coisa eu aprendi com a Anne em termos de... As coisas que eu aprendi em curso de odontologia do sono, que eram meio estagnadas, né? Porque eu não sei ler uma polissonografia. Então, agora a Anne disse, não, Rafael, não é bem assim. É assado. Coisa que na odontologia, num curso de odontologia do sono, os que eu fiz eu não aprendi. E eu tô aprendendo muito, mas muito com ela. E essa semana, por exemplo, ela me mandou um diagnóstico de bruxismo. E de deslocamento de disco, enfim. E tu lê aquilo, quem não entende, pensa, meu Deus, o que é isso? Né? A troca, né? A importância do trabalho multidisciplinar. Bom. Isso é a coisa mais importante que eu vejo, a gente tratar o ser integral, exatamente, né? Perfeito. Porque a gente se forma e tem a visão tão fechada que, na verdade, tu é dentista e só vai tratar a boca, mas a boca faz parte de um conjunto e é por ali que a gente vê tanto distúrbio que está relacionado com o sistema todo. E eu acho que assim, a união tanto da medicina com a odontologia, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, proporciona uma qualidade de vida assim que... É isso que a gente deseja, né? Porque às vezes o paciente ele vai picando em todos os consultórios e nunca tem a solução do seu caso, porque ele nunca teve uma visão global sobre isso, porque cada um analisa, tem o especialista do dedinho do pé direito, tem o especialista da mão esquerda. Então, assim, não tem o global. Se perdeu muito isso, né? E eu acho que essa é uma recuperação, eu vejo cada vez mais importante essa interdisciplinariedade, que vai trazendo assim tanto o conhecimento nosso, agregando a vida, porque eu vejo assim, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu olho que ele tem uns desgastes nos dentes que são desgastes químicos, que não tem a ver tanto com bruxismo, mas tem também um componente. E aí aquilo começa assim, da onde que veio isso aqui? Eu faço trabalho, reabilito o paciente, ele volta assim, ele não responde. Porque aquilo não é só a boca. Com certeza a gente tem que ampliar o conhecimento para entender que o problema é um pouco mais profundo. Muitas vezes está o sono relacionado, né? Isso desperta. E eu acho que esses anos, assim, essa modificação de conceito que a gente está vendo e que está tendo contato da
na verdade, o conhecimento, isso faz com que a gente amplie muitos horizontes, né? E enxergar o paciente assim. Às vezes o paciente chega para nós e a gente está vendo que ele tem um problema. E a gente alerta como profissional da área da saúde, olha, tu tem que procurar um médico, tu tem que dar uma olhada no teu sono, tu tem que dar uma olhada... E eles não acreditam tanto, porque é um dentista. Então, à medida que a gente faz podcasts como esse, que divulga mais, que a capacitação e a interdisciplinariedade, a pessoa começa a entender que ela pode sim procurar um dentista e perguntar sobre aquilo. E ouvir a opinião do dentista e acatar. Olha, o meu dentista pediu para eu procurar um gastro. Por que tu não vai? Né? E muitas vezes eles ficam estagnados. Mas eu queria saber de vocês, assim, da onde que deu o primeiro start, o que incomodou vocês, assim, quanto aos pacientes, aquilo que chamou mais atenção para vocês irem para essa parte da odontologia do sono, para tentarem melhorar a qualidade do sono. Frequência de paciente com mesma queixa, o que foi, o que trouxe, né? O que te despertou? Eu fui para medicina do sono porque quando eu estava na residência de pneumologia, eu olhava para os pacientes e dizia assim, bom, é um absurdo eu terminar a pneumologia e não entender de ventilação não invasiva, né? Porque não é a rotina do pneumologista assim num centro que eu digo pneumologia da vida real, né? Que é a residência que eu fiz, assim, é uma pneumologia da vida real. E aí, isso me cativou. Eu tinha uma preceptora, que ela era médica do sono, e ela tinha uma visão muito bonita dos pacientes, assim, global, né? E aí, eu entrei nisso mais para ser um complemento da minha formação. E quando eu entrei, eu vi que era muito maior do que isso, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, eu escolhi ser médica do sono por um motivo, mas, na verdade, me completou como pneumologista, né? Foi esse o motivo, assim, que eu escolhi. Foi entender. Porque, poxa, quem entende melhor de uma ventilação do que um pneumologista? Né? Pô, tu vai sair da tua formação sem tu tá dominando aquilo, os pacientes esperam confiança de ti, né? E aí, na medicina do sono, eu encontrei pessoas maravilhosas que me fizeram ter essa visão, né? Mais amplo, que nem tudo é uma coisa só. Tu senta, revisa o diagnóstico. Ah, mas é esse mesmo tratamento? Acho que tu olhar, revisar o paciente várias vezes é algo extremamente importante, né? O meio que eu conheci o Rafael foi um meio muito engraçado. Eu tinha recém-aberto o consultório e uma pessoa aleatória liga. Oi, eu sou o Rafael e eu trabalho com odontologia do sono. Ai, meu Deus do céu, mais um, né? Eu pensei, ai, meu Deus, tá. Ah, não, me passa teu e-mail ali, vamos conversar. Como quem diz assim, ele não vai me mandar e-mail. Tipo assim, só mais um. Porque o que acontece? A gente tem as pessoas, às vezes... a gente encontra tanta pessoa ruim no mundo, nas nossas... E, claro, e pessoas maravilhosas. E, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa bacana, né? Amém. Amém. Foi muito engraçado isso, porque foi logo quando eu abri o consultório, uns 3 meses depois, assim, ele me liga. Foi aquele... eu vi, a gente tava precisando disso na região. E eu olhei e disse, ai, meu Deus do céu. Que encontrei, e agora a gente tem um contato muito próximo, é bem bonito. Nisso, qual a região que tu atua? Tem tanta gente que nos ouve, que é de tantos lugares. Eu trabalho no Vale dos Sinos, ali em Novo Hamburgo. Né? Eu estou atendo Novo Hamburgo ali. Então, no centro clínico. É muito boa a região, assim. Eu sou apaixonada pelo... E é a região onde eu trabalho. Né? Então... Mas tu é itinerante. Eu sou nômade. Eu trabalho contigo, enfim. Mas a pergunta, assim... eu comecei a ver que o paciente não precisava só um tratamento dentário, estético, funcional, bucal. Então, primeiro eu entrei na área de disfunção temporomandibular e dor, e eu adoro. E isso me levou à odontologia do sono. E como é que eu cheguei na doutora Annelise, na Anne, né? Anne. Doutora Anne. Eu aprendi nos cursos de odontologia do sono que o paciente precisava fazer polissonografia, como eu disse anteriormente. Mas os pacientes tinham que dormir no lugar. Isso há tempos. Eu descobri com o tempo que não precisava mais dormir no lugar. Porque esses laboratórios de sono só existiam em Porto Alegre. Os pacientes da região onde eu trabalho não vinham para Porto Alegre para dormir no lugar. Era complicado eu ter esse exame. Quando eu via a Anne fazendo polissonografia
caseira, que o paciente leva o exame para casa. E eu disse, nossa, é isso que eu preciso, porque os pacientes realmente relutavam em vir até Porto Alegre para fazer o exame. Daí foi quando eu falei com ela e tudo se resolveu. Então, ao mesmo tempo, outra coisa que me levou para a odontologia do sono é o bruxismo, que depois a gente começa a estudar e ver que tem relacionamento do bruxismo do sono com problemas de sono. Então, tudo isso me levou para querer fazer odontologia do sono. É isso. Que interessante. É. E outra coisa, assim, que é legal a gente deixar mais ou menos orientada as pessoas que são leigas ou que são curiosas sobre o assunto e que tem um roncador do lado da cama. Perfeito. Né? Que isso aí também afasta muitos casais. Sim. Tem uma série de complicações. Mas, assim, é interessante para que as pessoas entendam que se tu passa por esse problema, muitas vezes não tem a ver com sobrepeso. Correto? Então, tem muita gente que relaciona, ele está com sobrepeso, por isso que ele está roncando. Mas não é necessariamente, isso não é uma regra geral. Porque eu estou no meu peso e eu ronco. Eu também. Então. Mas eu uso placa de avanço, fiz a polissonografia, tudo bonitinho como tem que ser. Tem que tratar. É isso aí. Então, essa história da polissonografia caseira, fazendo em casa, me explica como que funciona, porque isso pode ser o despertar de muita gente para se tratar e poder voltar a dormir junto com o parceiro e desfrutar a vida, né? Momentos... Não é necessário, tu pegou no sono ali, empurrar o marido, vai lá para teu quarto. Poxa. Não precisa passar por isso, né? Então, conta para nós, como é que é? Então, a polissonografia... Como todo exame, né, ele tem que ser tem que ser indicado, né? A polissonografia domiciliar, ela é feita a 2 e a 3, né? A tipo 4 tem se falado muito, mas é um exame de rastreio, não é regulamentado pela Academia Americana, que é onde isso é importante, né? A tipo 2 e a tipo 3 explicando assim, o tipo 3, ele é um tipo para avaliar único e exclusivamente a apneia obstrutiva do sono, né? O que ele vai captar? Ele capta ronco, fluxo aéreo, movimentação torácica, oxigenação e a frequência cardíaca. Então, ele é um método eu amo, sou apaixonada por esse tipo de exame, né? Porque ele é com capta a posição também, com poucos fios e é confortável para o paciente e ele mesmo pode se instalar, se retirar. Então, o paciente acaba tendo uma noite muito parecida com a sua noite habitual. Então, ele é indicado único e exclusivamente para a apneia obstrutiva do sono. Uhum. E ele traz um monte de variáveis, né? Tempo de apneia, essas coisas assim. E capta... a gente sabe em que posição o paciente ronca mais, faz mais apneias. Então, é bem legal. O tipo 2, que é um outro tipo domiciliar, ele é exatamente igual ao exame feito no laboratório, no local que você vai dormir, cheio daqueles fios, assim, né? A única diferença é que tu dorme na sua casa, né? Então, é um exame bem confortável também. E a Associação Brasileira de Sono e a Academia Americana, elas pedem o seguinte, que tu faça o exame, mas tu tem que garantir a qualidade para o paciente. Então, se necessidade de repetir, tu tem que repetir o exame sem gerar custos adicionais para o paciente, porque é um exame que tu tem que garantir, porque imagina, aquele monte de fio, né? Tu vai para casa, dorme com aquilo, né? Com aquele monte de fio. E ele serve também para ver movimentação de pernas, capta estágios de sono, a estrutura do sono. Bruxismo também, né? Bruxismo. Então, isso é extremamente importante, né? E se faz algum evento cardíaco associado, né? Que nos pacientes, por exemplo, que tem alguma doença cardíaca mais intensa, tu tem que fazer esse exame mais completo, né? Uhum. Então... E me conta, Anne, sobre aqueles aparelhinhos que a gente põe... Eu já te perguntei. Sobre os aparelhos que a gente põe no dedo e que levam, que agora virou uma febre. O que a academia fala sobre isso? O que é? Como é que é? Ele é um exame do tipo 4, ele capta a oxigenação e a frequência cardíaca somente, né? Então, tu não sabe a posição que o paciente faz os eventos e tu capta a oxigenação, então ele pode subestimar ali. A Academia Americana, ela não recomenda como método diagnóstico. Isso é um rastreamento, né? Ou acompanhamento de tratamento, tá? Então, pode ser usado nesses casos. Mas ele não é um método que vai te dar o diagnóstico 100%, né? Então, porque ele subestima muito a gravidade. Uhum. Ou seja, como acompanhamento de tratamento, depois de uma polissonografia tipo 2 ou tipo 3, tu até pode usar para ver se está melhorando, mas dentro desses dois aspectos que ela falou.
né? Exatamente. Porque se tu te fiar muito por isso aí, Não. o paciente tiver um quadro grave, tu tá piorando ele. Exatamente. E a Academia Americana, no último consenso agora de 2023, na última diretriz nossa, enfim, no score de pontuação, ele deixa claro assim, que para pacientes que têm doenças cardíacas, ele é proscrito. E olha quantos pacientes Tem problemas. cardíacos. E muitas vezes eles chegam para a gente e não contam que tem doença cardíaca. Já me aconteceu isso, de o paciente me pergunta, o senhor usa remédio? Eu uso um para o coração, não sei o quê. O que é? É porque eu tive uma arritmia, não sei o quê. Pá. Então, já caiu por terra alguns exames, né? Então, tu tem que ir sondando e tirando. E tu pode deixar passar diagnóstico, né? Sim. Então... Isso eu enfrento sério, assim, diariamente. Eu tenho uma ficha de anamnese que eu não sei quantas vezes eu pergunto quase a mesma coisa. Porque, às vezes, a paciente esquece. Sim. E quando chega lá no final e eu digo, tá, não faltou nada, tu tem certeza, depois de ter feito 50 perguntas, lá vou eu de novo, não tem algum problema sistêmico que tu trata, tu teve algum evento que tu precisa me dizer, que tu te lembre agora? Não. Aí a gente começa a atender, chega no meio do tratamento, mas é que eu tive tal evento, mas não está na tua anamnese, eu esqueci. Então, às vezes, a gente, se fiando muito naquilo que o paciente está relatando, pode vir ainda mais se o paciente é um paciente assim, de terceira idade, que já esqueceu os eventos, né? E muitas vezes esquece o remedinho que toma, aquele que parece um AS e não tem nada a ver com AS, sabe? Então, tem muita gente que passa por esse momento. E a gente acaba aprendendo e conhecendo o paciente no transcorrer do tratamento, o que dificulta, muitas vezes, a gente solucionar um problema ou a gente agrava um quadro que não tem necessidade. Então, isso aí eu acho muito importante. A gente ter um controle mais fiel, um exame mais fiel, que realmente te mostre as coisas que ele não fala, né? Porque tem gente que não fala. Então, isso aí eu acho de fundamental importância. Não minta para o seu profissional, não omita coisas, porque a gente precisa conhecer como um todo, senão a gente bota um aparelho que não vai lhe trazer uma melhora e muitas vezes pode até piorar algum caso. Exato. Né? Sim. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, vocês já tiveram caso de atletas usando o aparelho, modificação de comportamento depois, melhora de desempenho em termos de atividade física, ou até assim, pessoas como nós, que normais que tiveram uma melhora de desempenho, de trabalho, de tudo, cognição. Tu vê esse tipo de coisa, esses relatos? Eu vejo, não só na comparação entre o exame da sua polissonografia inicial e do final, porque ali é gritante. Eu estou falando do aparelho de avanço mandibular que o dentista faz na odontologia do sono, tá? Porque tem as indicações para este e tem as indicações para o CPAP, que é aquela mascarazinha que se coloca, que daí não sou eu que coloco, daí é a doutora Annelise, a Anne, tá? Sim. Ok, mas independente de qual seja o caso, quando ele é bem diagnosticado e indicado, a melhora é em uma semana. Olha que beleza. Tipo, 2 semanas que o paciente beleza. já está te dizendo que ele está dormindo bem, que ele está acordando disposto. É que tu falaste atleta, né? Mas assim, só o fato de tu acordar disposto, sendo atleta ou não, tu já está bem pro dia, né? Então, assim, eu sei porque eu uso o aparelho de avanço mandibular, tu diz que tu ronca e eu diz que eu não ronco porque eu uso o aparelho, né? Mas eu fiz, inclusive, a polissonografia com a Anne com o aparelho e foi para níveis normais, tudo. Então agora não, faz tempo que eu uso já, mas eu acordo disposto para tudo. E o meu sono é realmente reparador. Eu noto que eu descansei. Não é aquela coisa de que ficar se virando na cama. Eu vejo quando eu pergunto para os pacientes como é que tu dorme, como é que é teu sono. Porque o que eu noto? A pessoa, a qualquer horário, está dormindo. Ela senta na nossa cadeira, ela começa a dormir. Isso. E não é possível com uma alta rotação na mão, ou com uma coisa que faça barulho. E a pessoa está dormindo de roncar. Eu tenho um paciente que ele trabalha com terraplanagem e ele já dormiu no tratorzinho ali fazendo... eu não sei o nome mas na máquina. Imagina. Operando uma máquina, ele quase teve um acidente grave.
E é Tanto, um barulho, né? desculpa, tanto que nos Estados Unidos é considerado problema de saúde pública. Ainda no Brasil não, né? Não, e no Canadá eles só renovam a carteira de habilitação no momento em que tu trata a apneia obstrutiva do Olha sono. que interessante, eu não sabia disso. Tá. Eu já tive pacientes que eles tinham sono no volante e no momento em que eu fiz um atestado dizendo que ele estaria proscrito em dirigir, a pessoa ficou furiosa, mas realmente ele não está botando só a vida dele em risco e de outras pessoas, né? Com certeza, Então, com certeza. Quando eu vejo esses pacientes dormindo assim, eu digo, olha, eu acho que tu podia dar uma olhada no teu sono, procurar um profissional, né? Eu vou te encaminhar para o Dr. Rafael para ele dar uma olhada nisso, para fazer dar uma olhada. A sua esposa já disse que tu ronca, e a maioria diz sim, eu ronco, mas eu durmo muito bem. Exatamente. Sempre a frase eu durmo muito bem. Só que assim, que é o que eu digo para os pacientes, tu acha que tu dorme bem? Porque, na verdade, o sono, daí, vocês me corrijam, ele não consegue ir para um sono mais reparador, fica oscilando. E aí entra o bruxismo em si, Sim, Rafael. Sim, vamos lá. A minha ideia sobre ronco é que o ronco ele é ruim para a pessoa que está dormindo junto, né? E o ronco um dia, a evolução dele é a apneia, se tu me corrigir se eu estiver errado, tá? Porque o ronco ele vai cada vez mais fechando ali passagem de a ar. luz onde passa o ar e daqui a pouco colaba e dá apneia. O que eu sei é que o ronco é ruim pro companheira e a apneia é ruim para si, né? Então assim, dá para tratar para a saúde do sono do teu companheiro ou companheira, se tu dorme, se tu ronca, porque normalmente o ronco, o que eu sei, como mais uma vez eu vou te perguntar, me corrija se eu estiver errado, o ronco é ruim para quem tá junto. O ruim pro sono é a apneia obstrutiva. Na minha cabeça, o ronco não é ruim para quem ronca. Tá? Sim. É ruim para a pessoa do lado. Mas, como eu disse, ele evolui para a apneia. O ronco é sinal de que Alguma coisa está errada. ocorre alguma flacidez da via aérea. Exato, perfeito. E isso já tem que ser trabalhado Isso. desde cedo. Quanto antes tu começa a trabalhar essa via aérea, melhor vai ser teu desfecho no futuro. Inclusive, tu vai ser um idoso lá com 80 anos que não vai ter pneumonia aspirativa se tu já começa a trabalhar essa tua via aérea. O ronco, ele não é normal. Ele é um sinal de alguma coisa que está errada. Né? Então, tu tem que... eu já ouvi falar assim, meu pai ronca desde sempre, está tudo certo. Opa, não está tudo certo. Né? Eu sempre falo, nós somos uma geração que procura o tratamento mais cedo. Nós temos muito mais acesso à informação, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. E deixa eu já te fazer uma consulta. A gente está aqui, vamos aproveitar. Tu falaste em flacidez de via aérea, né? Quem tem a flacidez de via aérea que ronca também tem mais chance de se afogar. Exatamente. O homem é mais flácido e tem a via aérea mais estreita que a mulher. Ponto. Né? Os nossos hormônios nos protegem absurdamente. Quando a gente chega na menopausa, é um problema. Tem uma paciente minha que fala, cai tudo, só sobe a gengiva. Isso. De cima, aí. de é cima. de cima, porque De baixo desce. Não tem jeito. Eu acho isso fantástico. E sim, né? A gente tem vários métodos para a gente trabalhar essa via aérea, né? Então, sim, a gente pode começar desde muito novo fazer exercícios de fortalecimento com fonoterapia, ou até mesmo uma coisa mais lúdica, como tocar um instrumento de sopro, cantar em coral, é algo que ajuda a fortalecer muito a via aérea. Olha que dica boa, gente. E assim, também seria mais ou menos um sinal quando tu está almoçando, porque eu não convivo com os pais, né? Não durmo com meus pais, com a minha mãe, perdão. Mas eu vejo que minha mãe se afoga. Repetidamente. E isso já é um sinal que ela pode também estar roncando ou não tem muita relação? Isso já isso não tem como a gente saber com certeza, né? Só fazendo o exame. Só fazendo o exame, mas tem que ser investigado, né? Esses engasgos, claro, provavelmente ela deve roncar, algum grau de ronco, mas essa via aérea, ela tá flácida e tem que ser trabalhada, né? Então, a minha pergunta,
O ronco vai evoluir para apneia obstrutiva? Ele é um sinal de que pode estar ocorrendo, porque o ronco, como ele é uma obstrução parcial da via aérea, ele pode já estar gerando alguma queda na oxigenação. Perfeito, ok. Né? Então, pode ser que alguma obstrução parcial já está gerando algum impacto. Existe ronco primário. Tá, e certo. Sim, esse pensamento. E aí, o ronco primário tem uma tendência a evoluir com o passar do tempo. Tá, perfeito. Tá, certinho. E outra coisa, função cerebral e ronco. Bastante. A gente sabe que o ronco não tratado diminui a tua concentração, diminui a tua agilidade no teu raciocínio e, principalmente, uma coisa bem importante assim, a gente sabe que a pessoa que é idosa, que não trata o ronco-apneia, se ela tem uma tendência a desenvolver alguma demência, isso gera algum impacto na progressão da doença, tá? E se tu, por exemplo, no momento que tu começa a tratar isso estabiliza, ou até, alguns casos, resolvem quem tem problema de memória, concentração, de raciocínio lógico. Em quem tem algum declínio cognitivo já instalado, isso pausa. Né? Eu tenho um caso bem bonito de um paciente, e ele tem 65 anos, é lindo a história dele, assim, que ele disse assim para mim, eu achei que eu ia chegar na terceira idade, eu ia poder aproveitar a minha aposentadoria, mas agora eu não posso mais, porque eu tô com Alzheimer. E a neurologista dele foi fantástica, assim, ela já começou, no primeiro momento já investigou ronco e apneia nele, uma apneia gravíssima, e ele está estabilizado. Então, é bem legal. Esse convívio com a família, com o neto, ele tem um amor, assim, eu chego a me arrepiar quando eu falo, porque isso é tu trabalhar com o sono, tu mudar vidas, né? Exato. E sim, tem impacto com a cognição, com certeza, tem. E aquilo que eu falei do sobrepeso, as pessoas relacionam muito. E eu acho que essa é a dica que a gente tem que reforçar. Não é só isso. Claro que é um fator a mais, né, o sobrepeso, mas não quer dizer, inclusive, as crianças que roncam, né, Rafael? Que aí precisaria de uma intervenção lá na primeira infância. E os pais acham bonitinho porque ela está roncando. Nossa, com as olheiras lá embaixo, né, Rafael? E não é só... o paciente chega hoje no consultório, que isso que é legal. O dentista, o ortodontista que está mais vendo o paciente como um todo. Né? O paciente meu chega com 10 anos, 8 anos, com olheiras enormes. Né? Tudo bem que existe também o mundo virtual, né? Que as pessoas vão dormir com o celular na mão. Isso se chama higiene do sono, que a Annelise sabe muito mais do que eu. Todo o processo que tu tem que fazer para ir dormir bem. Tá? Mas, e é por aí. Tu tem que... O paciente que ronca, ele pode roncar com 6 anos de idade, com 7. E uma coisa bem interessante para dentistas avaliarem hoje em dia é o bruxismo. Porque o bruxismo, durante a noite, né, o bruxismo falado hoje em dia que é o bruxismo do sono, tem esse nome porque tem alguma alteração do sono. Então, muitos pacientes que eu encaminho para a Anne chegam para mim porque eles têm bruxismo do sono. Né? Existe uma diferença entre bruxismo do sono e bruxismo acordado, mas quando eu verifico que é bruxismo do sono, a primeira coisa que eu peço é a polissonografia. Então, e para os pacientes pequenininhos, eu também peço. Foi até no início, eu falava, Anne, eu tenho um paciente de 8 anos, tu faz, daí no início não fazia, né? Daí era assim, não, só faz a partir de 10, 12. Eu falei, agora como é que eu vou ficar sabendo desse paciente? Então, eu encaminho tudo que eu vejo que está relacionado com olheira, que o pai relata que tem bruxismo, que o pai relata que ronca, vai fazer o exame. Inclusive postural, né? Porque a gente, quando o paciente vem, né, a criança que vem com a mãe, ela já vem assim com a cabecinha para baixo, toda aqui, e ela já tem a coluna, a postura. E aí tem aqui uma flacidez grande, já está todo, né? Isso eu noto, assim, que até o jeito que respira, sabe? Porque tem sempre uma renite, tem sempre um quadro que tu vê que não é normal. E aí eu alerto, quem sabe tu começa, vai num ortodontista, dá uma olhada, vai no médico para olhar essa renite. Tu já olhou as mas ele já tirou a adenoide, já tirou a amígdala. Às vezes não é isso, às vezes é um aparelho ortodôntico pode ajudar, né? Qual é a tua visão, Anne, para crianças e adolescentes nesse quadro? Com relação a criança e adolescente é algo que me preocupa, né? Porque assim, eles vão ser nossos adultos amanhã e vão cuidar da gente, né?
E o que eu observo, eu já comentei até com a Rafa, é essas crianças que têm um sono ruim agora, elas estão sendo privadas de sono. O sono delas são mais encurtados. Elas podem dormir horas, mas o sono vai estar mais reduzido, né? E isso para criança que está em desenvolvimento, para adolescente... Hormonal, tudo. É horrível. Isso a gente já sabe, é bem documentado, que isso gera impacto na capacidade cognitiva da criança. Né? Então, vai ser uma criança que vai aprender menos, vai se concentrar menos, e isso vai gerar um impacto gigante lá no futuro, e déficit de atenção. Aí dá remedinho e não causou, não atuou sobre a causa primária, porque está muito na moda. Vamos botar, ele tem déficit de atenção, ele muito tem, na moda mesmo. tá muito agitado, ele é muito ansioso, vamos dar um remedinho. E às vezes é a falta de um olhar mais global. Acho que até assim a área da psiquiatria tinha que ter um conhecimento maior. Na criança, o principal sintoma é irritabilidade. É aquela criança que fica faca na bota, né? Aquela criança fica assim, sabe? Ela é difícil de lidar, tem que levar no psiquiatra. Será que é ansiedade mesmo que ela tem? Será que é só a faca na bota, não é alguma coisa, né, Rafa? Então... E acorda, e a pessoa fica mesmo, as crianças ficam super irritadas. E tudo com olheira, bem o que tu falou. Então, acho que é unir essas pecinhas, na verdade, é ser mais multidisciplinar, e tomara que as pessoas, que os profissionais comecem a se atentar que não é tudo remédio. Às vezes a gente pode entrar com uma coisa mais simples, que tenha lá no final uma qualidade de vida melhor e se torne um adulto melhor. Porque o que eu vejo não adianta, vai dar Ritalina. Isso. E os efeitos colaterais? Sim. Né? Aí tu está tratando os efeitos, mais outros efeitos colaterais, e o primário continua. Exato. Torna um adulto cheio de, eu sou autista, tenho déficit de atenção, um quadro psiquiátrico enorme, que aí me relatam, mas eu sou autista, eu tenho um quê disso, e às vezes não tem nada disso. Talvez tenha sido mal diagnosticado no começo. E aí tu foi botando tantas outras questões nele que a criança vira um adolescente, um adulto cheio de problema, quando podia ter tratado primariamente com uma visão mais global. Né? Propriamente, quando já tem o diagnóstico firmado de autismo e TDAH, o sono dessas crianças e adultos é muito louco, né? Porque realmente eles produzem menos hormônios, né? E esse cuidado também, né? Isso é muito importante saber. Eles fazem menos... O pico da melatonina deles é diferente. Eles são mais corujinhas, né? Eu brinco com os pacientes. Tem uns que são os corujinhas e outros que são acordam de madrugada, assim, né? De cedo, né? Esse perfil de pacientes são pacientes que já fazem uma higiene de sono ruim, né? Tem uma tendência a sociedade também não entender quem é mais corujinha, porque as nossas atividades começam cedo, e aí começa aumentando ainda mais os sintomas, e aumenta também o bruxismo, aumenta mais, né? Aí ganho de peso e não tem ânimo para fazer exercício físico, Exato. Aquela coisa toda, né? Não compreende, daí roda, daí vai mal, aí bota uma professora a mais, e vai sobrecarregando aquela pessoa. Na verdade, o que está faltando é um olhar. Eu digo que desde o colégio falta um olhar. Às vezes, as crianças, não é que ela tenha um déficit de atenção, ela pode não estar nem um pouco motivada pelo aquele assunto que tu está dando ali. E aí tu já diagnosticou como déficit de atenção, já mandou a mãe ir lá dar remedinho. E é bem assim, é dar remedinho, que eu vejo meio assim, generalizado. Isso está completamente fora. A gente não pode aceitar isso. Eu acho que a gente tem que procurar a causa primária de tudo. Pode ter? Pode, mas tu pode tratar de uma maneira menos, né? Que traga menores consequências no futuro, que realmente ajude, auxilie até as funções cerebrais, ajude, né, a pessoa a se desenvolver melhor. E a gente está falando de criança, e eu falei antes da era digital. Né? Uma das coisas que ela falou também da higiene do sono, que eu acho, vou até te pedir para falar sobre higiene do sono, mas assim, uma das coisas é deixar de ter contato com luz azul, né? Pelo menos, no mínimo, 30 minutos antes de deitar. O ideal seria 2 horas, né, Anne? 2 horas. Mas ninguém, hoje em dia, infelizmente, ninguém consegue ficar 2 horas sem estar no celular. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que a criança hoje, ela não sabe ler um livro, quer dizer, posso estar exagerando, mas generalizando, as crianças ficam no celular o tempo inteiro, e nós também ficamos, os adultos também. Então, isso é uma péssima higiene do sono.
né? A função virtual, digital de hoje em dia, né? E além disso, tu falaste, né, do sobrepeso, então tem as características físicas também. Hoje em dia não dá para dizer que a pessoa que tá com sobrepeso vai roncar. Eu ronco e não tô acima do peso. Daí tem aquelas pacientes que quando tu nota que tem queixo menor, que o queixo, né, um retrognatismo mandibular. Também é uma situação que é para ter mais problemas respiratórios, porque tem espaço menor para a língua e para passagem de ar. Mas não necessariamente vão ter. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que é importante é verificar a higiene do sono, é a primeira coisa, mesmo que tu durma bem, que tu não tenha apneia, que tu não tenha ronco. A higiene do sono é ideal para todos, né? E as características físicas relacionadas a ronco e apneia nem sempre são, nem sempre batem. Eu posso estar magro e ter ronco. Eu posso ter queixo para frente, que nem é o meu caso, e ter ronco. Quando, na verdade, a maioria das pessoas que tem queixo para trás tem ronco. Então, assim, não é isso que tem que ver. Tem que ver se está dormindo bem e se está fazendo higiene de sono. E daí tem esse link de fazer a polissonografia. E daí tratar com outra coisa. Conte-me mais sobre essa higiene do sono. Isso. Vamos lá. Não, tu foi não tu, perfeito. por favor. Não, Cada um se complete. Porque eu tenho certeza que tu tem mais algumas dicas aí. Quando fala de higiene do sono, o que é isso, né? Meu Deus do céu. Inventando mais uma moda. Não é moda, né? Isso os nossos avós faziam de modo fantástico. São medidas organizacionais para que realmente tire tudo aquilo que vai atrapalhar a qualidade do sono, né? Eu durmo fácil, eu deito, durmo, não preciso fazer isso. Precisa, né? Então, assim, tu ter horários para deitar e levantar, inclusive no final de semana, nas férias, né? Tu, 1 hora antes de dormir, tu te dedicar para aquele teu momento de sono, fazer medidas relaxantes, né? Fazer um ritual de sono, botar aromaterapia, com uma leitura, com uma luz mais amarelada, porque o cérebro entenda que aquilo é um pôr do sol, não aquela luz assim, né? Evitar levar os problemas para a cama, né? O adulto, a gente resolve muito problema na cama, não. Dedica ali 15 minutos, escreve, né? Volta um passo atrás, escreve num caderno todos os teus problemas, tira o teu problema da cabeça, né? Evitar luz azul antes de dormir. O que é luz azul? Celular, tablet, né? Computador, 1, 2 horas antes de dormir. Sempre falo, bota teu celular despertar e deixa ele num canto, não precisa tirar do quarto. Pode tirar do quarto, seria até o melhor, né? Mas ali, evitar café, chimarrão, chá mate, bebidas à base de Coca-Cola, ou cola, né? Desculpa, cola, né? Chocolate, né? Quantas horas antes? Após as 5 da tarde. Né? E quem tem ansiedade, a gente sabe que depois das 3 da tarde é o principal, tem que ser evitado. Sim. Né? E a quantidade de café também. Muitas vezes as pessoas tomam um monte de café e dizem, eu preciso disso. Na verdade, tu já está aqui criando uma abstinência, na verdade. Tu está criando resistência à cafeína do que propriamente trazendo benefício, né? E isso vai deixar o sono todo picotadinho, né? Esse excesso de cafeína, né? E, claro, tem outras medidas também, né? Não comer próximo da hora de dormir, não beber álcool próximo da hora de dormir, não fazer exercício próximo da hora de dormir, porque o exercício... temperatura de banho, gente? Morno. Morno. Banho muito quente aumenta a temperatura corporal e vai dificultar o pico da melatonina. Uma vez das meias. Dormir de meia, Olha aí, ó. Dormir de meia legal. Pode trazer algum benefício, né? Porque traz um conforto, um bem-estar ali. Porque a gente chega na madrugada, nossa temperatura corporal cai. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acordam no meio da noite com os pés frios. Então, o ideal é tu botar uma meinha para dormir ali, né? E aí, isso vai te trazer um conforto e bem-estar. Não se sabe muito bem ao certo, mas a teoria mais aceita é isso. Tem uma linha que diz, porque as mães faziam não sei o quê, com os filhos, daí botavam. Mas a teoria é essa, que a gente chega na madrugada, quando a gente faz o pico da melatonina na madrugada, nossa temperatura cai absurdamente. E aí algumas pessoas acordam com o pé frio. Então E essa agora uma pergunta para ti, Anne. Esse uso indiscriminado de melatonina, que tá todo mundo... eu vou tomar melatonina, eu vou tomar melatonina. É natural. É natural, exatamente. Não existe suplementar melatonina, como as pessoas falam. Talvez agora as pessoas vão querer me linchar no Instagram, vão querer me odiar pro resto da vida. Tem uma linha de pessoas que dizem que sim, que tem que suplementar após os 30 anos cai. Mentira.
O que acontece? A melatonina ela é muito bem indicada para alguns casos e é uma ótima medicação, porque ele é um cronorregulador, né? E o que é cronorregulagem? Tu vai mexer no teu relógio biológico. Então, pouca exposição solar, viagens para oeste, né? Enfim, algumas viagens que tu precisa regular teu relógio biológico, alguns casos de insônia muito bem indicadas, né? Mas não existe suplementar melatonina. A melatonina causa muito efeito colateral, entre elas a cegueira, né? Porque ele queima o quiasma óptico, né? Pode levar à infertilidade, diminuição de testosterona, um monte de efeito colateral, causar infarto no hipotálamo ali, enfim, né? Causa alguns danos colaterais bem importantes. E, assim, como é que a gente sabe que a gente vai produzir melatonina? É fazer a higiene do sono. Se exposição solar matinal é importante, diminuir a luminosidade à noite, não se expor à tela. Porque muitas vezes eu vejo gente tomando melatonina, olhando ali, tomou melatonina e está no celular. Não valeu de nada. E o 5-HTP? Precursor? Eu sempre digo assim, que nem várias modas, né? Magnésio, triptofano, GABA, né? Aí entra, eu acho que falta um pouco o nosso estado nutricionista do sono. Né? Que interessante. Isso aí, sim, porque tudo que a gente precisa no sono tem nos nossos alimentos, né? Então, assim, se tu come frutos do mar, se expõe ao sol, cereais, carnes brancas, ovo, enfim, as folhas verdes, tu produz uma capacidade gigante de triptofano. O que o triptofano faz? Ele faz com que a melatonina e o hormônio do bom humor, que é a serotonina, chegue de forma mais adequada no nosso cérebro. Então, o nosso alimento tem tudo, né? Laticínios, enfim. Tudo que a gente precisa tem no alimento. Às vezes, a gente está repondo um monte de coisa e que não faz efeito nenhum. E sai tudo no xixi, que eu brinco. Né? Sai tudo, eu adoro quando me perguntam, me conta sobre colágeno vioral. Aí eu digo, olha, vamos ao seguinte, tu come carne, por que tu não come carne? Colágeno vioral vai ajudar sim o teu intestino. Vai ajudar o intestino, porque tu vai fazer bonitinhas as fezes. Porque é mais coisa, né? Sim. Mas para o colágeno, não. Vai melhorar a tua pele, porque o teu intestino vai ter um trânsito melhor. E com isso vai melhorar a pele. Mas ele diretamente na pele é muito questionável. A gente tem pouquíssimo artigo científico e só de uma marca que o resultado é muito dúbio. Então, eu digo assim, para que gasta numa boa alimentação? Né? Gasta numa alimentação legal. Gasta numa coisa assim que realmente te ajude. E aí, isso aí tu deixa para o lado. Vai usar, vai fazer uso de coisas boas, né? Vai numa nutricionista funcional, sabe, em alguém que realmente entenda de alimento. Porque também não adianta tu ir em nutricionista que te enfia um monte de... É moda. Eu fico extremamente preocupada com isso, assim, eu olho para a pessoa me diz, porque foi fulano de tal, usando doses altíssimas de vitamina D, um paciente jovem, 5.000 unidades por dia. Oi? Né? Vamos se expor ao sol, tudo, né? Poxa, sabe, daqui a pouco tá gerando mais dano colateral, daqui a pouco tá fazendo hemodiálise, né? Claro, dependendo da dose, mas eu fico pensando assim, gente, tá demais, né? Vamos voltar um passo atrás. Meu maior problema é ver as pessoas se automedicando com isso, porque é natural, porque tu encontra fácil, porque tu não precisa de uma prescrição. Estão se automedicando. Eu recebi um paciente que disse assim, ela é farmacêutica, ela disse, a coisa mais incrível para mim foi ter ido a Cancún e ter visto que eles vendem remédio onde a gente compra lembrancinha para trazer. É incrível como não tem nenhum tipo de rastreio, tu compra em qualquer lugar. Eu disse, mas não está muito longe, porque a gente entra hoje em dia nas farmácias e compra refrigerante, sabão em pó. Não está muito longe, sabe? Até air fryer. Café, tu compra na farmácia. Tinha também um que era para bateria, para carregar a bateria. Eu disse, meu Deus, as farmácias estão virando, né, um supermercado, mas estão virando um supermercado disponibilizando também esse tipo de coisa sem nenhum tipo de controle. E aí tu vai lá e tu compra, porque a fulana, a vizinha,
toma também. Então é Isso, legal achou que foi tomar. bom. E a melatonina de 3 não está mais fazendo efeito. Eu vou pegar de 5 miligramas agora. Vou juntar de 5 com a de 3. Eu já ouvi de tudo. Pego um de 5, de 3, eu tomo 2 de 5. Aí me dizia assim, tive tanto pesadelo. Eu disse, por que será? Sonho vívido. Por que será? Primeira coisa que, quando eu pergunto, faço anamnese, a pessoa me diz, toma melatonina. Eu digo, como é que é teu sono? Porque, para mim, isso aí vai ter um sono, não vai ter qualidade, a sensação que eu tenho. E aí eles dizem, realmente eu tenho um monte de pesadelo. Eu disse, pois é, repensa isso aí. Mas eu estou dormindo, está tudo bem. Mas não é isso. É que qualidade, né? Eu acho que tudo é qualidade de vida. E tem também uma visão também. A gente tem cada vez mais transtornos do humor, né? Ali, observado. E aí tu vai ali, minha qualidade do sono é ruim. Mas será que é só o sono que tá ruim? Será que não é o teu humor que tá, né? Tem algum transtorno no humor? E aí cria uma resistência também em procurar ajuda psicológica, né? Não, mas eu não preciso de terapia. Psicólogo já me deu alta. Tá, mas ela te deu alta 10 mil anos atrás, né? Sim, é uma coisa que eu tem tudo a escuto ver. muito. Tem tudo a ver. E isso que tu falou das luzes no quarto. Luzes também, tipo da TV, aquela luzinha, aquele LEDzinho, o LEDzinho do ar-condicionado, isso também incomoda? Também incomoda. Também incomoda. Isso vai fazer tu acordar de noite. Mesmo que tu não perceba que tu acorde. Aquilo ali a gente precisa do ambiente totalmente escuro para dormir, né? E tampão de ouvido para não ouvir o ruído? Vai muito de cada um. Mas não tem problema, não existe um problema tu Não tampar o ouvido. É Não. só sinal que o teu sono é tão leve que tu acorda com qualquer ruído. Exatamente. Tem pessoas que são mais sensíveis a ruídos, né, externo, ou moram em regiões tipo de avenidas, coisas assim, daí tem que pôr um tampão mesmo. E quando o sono ele é muito leve, que a pessoa diz, qualquer barulhinho eu acordo, isso já é um sinal que tu pode estar tendo algum tipo de problema no sono, porque ele fica num limiar tão... Pode ser. Né? É um fator de alerta, né? Uma sinaleira amarela. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser porque a pessoa dorme num lugar totalmente silencioso, então vai dormir num outro lugar que daí qualquer barulhinho ou faça despertar? Pode ser Ou seja, também. não é assim oh meu Deus, né? Não tem uma regra muito bem. Perfeito. Tem que olhar sempre o contexto por trás, assim, exato. né? Por isso que eu tô te perguntando, porque tem gente que dorme com apartamento em cima da Protásio Alves. Era o meu caso. E eu já fui dormir em apartamento em cima da Protásio Alves e não durmo, porque eu tô acostumada a dormir num lugar que é zero ruído. Então, acho que daqui a pouco acaba sendo uma questão de acostumar também, né? Não sei por isso que Mas tu sabe que, nesse caso, lá em casa, a gente teve que instalar vidro duplo. Sim. Quando a gente morava na Protásio, assim. Porque era um apartamento ótimo, tamanho e tudo, só que virou um inferno, né? Sim, porque imagina a quantidade em cima de da Protásio. carros, Então, a gente começou a trocar todas as janelas pelo vidro duplo para conseguir dormir melhor, ter qualidade maior no sono, né? E isso foi muito bom, mas o melhor foi que a gente se mudou. Aí é só passarinho, né? Então, exato. os passarinhos me acordam. Pra Na mim primavera, também. né? Pra mim também. Sim, a Exato. tua casa teu apartamento também. Quando tu perguntou pra ela, eu me vi na tua situação, né? De acordar com qualquer coisa. E eu acordo. E a minha família toda acorda com qualquer coisa. Justamente porque a gente sempre morou em lugar Muito zero silencioso. barulho. Então, qualquer grilo, a gente tá acordando. O que para mim não é ruim, porque eu já sei que aquele horário ali eu durmo cedo, é o horário de eu acordar. Para mim não fica ruim. Eu prefiro fazer todas as minhas atividades cedo da manhã, porque me rende, eu me sinto melhor. Então a gente dorme cedo e acorda cedo. E isso aí em todos os momentos, né? Verão, foi o que ela inverno, falou. Foi o que ela falou. Ter uma regularidade de horário para dormir, de horário para acordar. Isso se chama higiene do sono também. E assistir TV de noite antes de dormir deveria parar também. Deveria parar e se desligar completamente das telas, né? Não deixar a TV ligadinha enquanto tu dorme, Tem porque o gente que adora, barulhinho né? é bom para dormir. Não, daí tu pode lançar mão de algum outro barulhinho, Isso, os né? barulhinhos de chuva, eu ia te Barulhinho de perguntar. chuva, ruído no branco. YouTube, por exemplo. Dá pra pôr uma meditação A tela é guiada. preta, tu deixa lá o barulhinho. Isso é muito bom, é outra dica muito eu boa. uso esse barulhinho, como eu acordo com qualquer barulho, menos desse, porque eu já estou acostumado, eu uso quando eu vou dormir na Protásio. Entendeu? Sim, para te ajudar. Daí eu pego e já
coloco, porque daí eu vou escutar o barulho da chuva e não vou escutar o barulho da chuva, né? Do YouTube. Sim, né? com É isso aí. certeza. Mas, gente, estava maravilhoso. Nós já estamos terminando aqui o nosso bate-papo, que foi muito gostoso. Agradeço demais a vocês. E eu quero deixar assim uma palavra de vocês, alguma dica, alguma coisa que vocês achem fundamental para dar um alerta para as pessoas que vocês acham que a gente não falou, tá? Com a palavra. Bom, como dentista, né? Então, assim, em termos de alerta, tem várias coisas que a gente pode ver pensando nos dentes e na boca para pensar que é problema de sono, né? Uma delas é dente muito desgastado, que pode ser tanto por refluxo, que é um problema químico, que também pode estar relacionado com o sono, como também como bruxismo, como eu falei antes, que é bruxismo do sono, tá? Então, assim, paciente que tem olheira, paciente que acha que em qualquer lugar que se encoste dorme, é porque a escala de sonolência é muito grande, então significa que o sono durante a noite não é reparador. Esses pacientes tem que se dar conta que eles têm que procurar um profissional para daqui a pouco ver a qualidade de sono e viver melhor e ter uma qualidade de vida melhor e ter uma performance melhor. Deixa o teu Instagram para quem quer te conhecer melhor, te acompanhar. O meu Instagram não é profissional, mas o meu Instagram é @RafaelFeck, que na verdade é V de Volkswagen, EECK. Ótimo. Porque aí, de repente, alguém te manda uma mensagem. Isso, né? isso. Eu sei que tu não usa ele profissionalmente. Ainda não. Mas, eu sou meio avesso a tecnologias. Mas aí a pessoa que quiser saber mais alguma coisa, ela pode me mandar uma mensagem. Perfeito. Isso. O meu recado final é: não se prive de sono, né? Durma a tua hora de sono, né? Cada um tem um número de horas. 8, 7, 6. Nunca durma menos para produzir mais, porque tu não vai produzir mais se tu não dorme bem, né? Não vai ganhar massa muscular fazendo isso, não vai render mais do que o habitual no trabalho. Então, dormir não é desperdício. Eu acho que esse é o principal recado que eu dou para todo mundo. E vigiar as crianças e adolescentes. Elas têm que dormir o número de horas para elas, né? Isso a gente precisa de adultos saudáveis, né? Então, esse é o meu principal recado para todo mundo. Respeite o seu relógio biológico. Que ótimo. Né? Teu Instagram? O meu Instagram é @doutora Annelise Weingartner, Annelise com S, e o Weingartner é quando colocar WEING, já vai aparecer meu sobrenome ali. Eu vou botar para vocês embaixo, assim, na hora que a gente for publicar, for editar ele, vou botar para vocês também, para quem está nos assistindo, também ter esse enderecinho, esse contatinho. Perfeito, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bom. E eu espero que todo mundo se beneficie também dessa entrevista, porque esse episódio estava top. Falar de sono é sempre bom. É ótimo. Muito obrigada. Imagina, a gente agradece. Até a próxima. Até.